E olha, eu vou dizer uma coisa para você, guarde isso. Filho, filha, que o padre vai dizer. As pessoas não vão se lembrar das suas palavras. Elas vão se lembrar de como você as fez se sentir, como você fez com que elas se sentissem. Por exemplo, você não vai lembrar do que aquela pessoa brava gritando falou para você, mas você vai lembrar talvez do seu pai na sua infância, um avô, um padrasto, uma mãe, mas você vai lembrar como você se sentiu naquela situação. Se você se sentiu triste, se você se sentiu não amado, não valorizado, não respeitado. As pessoas não lembram das palavras, elas lembram do que nós causamos nelas. Elas lembram de como elas se sentiram na situação. E se você não trabalha esse sentimento que ficou em você, você vai carregar isso com você, sob a espécie de um fardo, né? Então, entendendo que é Deus, é esse mergulho em Deus que me dá a imunidade emocional, que é a presença dEle, o encontro pessoal e diário com Ele, que vai me mostrando que eu devo mudar, porque quanto mais perto da luz você está, mais você é capaz de enxergar as áreas que estão sujas dentro de você. A pessoa que não tem uma experiência forte de conversão, muitas vezes ela se acha um santo. Padre, eu não tenho pecado, eu não matei, né? Mas você não matou, talvez com um revólver, mas você fez outras coisas ruins. Você foi invejoso, você foi orgulhoso, você não foi caridoso, paciente. Mas quanto mais longe da luz, menos a gente consegue perceber os pontos de sujeira dentro de nós, né? Então é preciso se aproximar da luz, deixar-se iluminar por Cristo, para perceber quem eu sou e o que eu preciso melhorar. A gente precisa melhorar, a gente pode melhorar. Não tem sentido viver se não houver progresso no amor, na santidade, nas habilidades humanas. Você mesmo. Você pode ser uma mãe melhor, um pai melhor. Você pode ser um empresário melhor, mais talentoso nos negócios, sim, mas mais humano também. Você pode ser um médico melhor. Você pode ser um padre melhor, uma pessoa mais fiel a si mesmo, menos incoerente, menos inconstante. Mas é preciso educar as disposições humanas através da oração, da mortificação e da prática da virtude. Porque são essas coisas que nos desanimalizam. A mortificação, como eu dizia ontem, que é viver alguns sacrifícios, alguns nãos que a gente dá a nós mesmos, para nos elevarmos, para deixarmos de ser bestializados. A virtude. Às vezes você tem uma tendência a ser irascível, a ser bravo, mas pela virtude da caridade você vai trabalhando, né, essa disposição temperamental. Então, falando agora dos temperamentos. Gente, falando desse assunto, eu tenho falado disso também no meu programa Para Ser Feliz, todas as terças à noite pela TV Canção Nova. Eu estou usando como base o livro do padre Roy Omarim, que é um padre dominicano, espanhol, que tem um livro chamado A Teologia da Perfeição Cristã, fantástico, aborda com muita profundidade, e ele estava explicando que sem o conhecimento do nosso temperamento, e sem o conhecimento da disposição que o nosso temperamento nos dá, por exemplo, o temperamento te dá uma energia que te leva ao seu defeito dominante. Santo Afonso Maria de Ligório falava do defeito dominante, né? Que é aquela disposição ao mal, que te torna uma pessoa difícil, que te afasta da santidade, do projeto de Deus, e que nesse livro, das páginas 784 a 790, o padre Roy Marim vai falando sobre os temperamentos. E ele diz que, ao longo do tempo, várias pessoas foram dizendo sobre os temperamentos e trazendo muitas conceituações, mas que hoje se voltou à conceituação clássica, que vem lá de Hipócrates, no século 5 e 4 a.C., que ele fala dos 4 temperamentos, que é a observação mais completa que existe, apesar das voltas que se deu, que é o temperamento fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Para explicar, hoje eu vou falar mais do temperamento fleumático de maneira mais aprofundada, mas eu vou explicar sobre esses 4 temperamentos. E é importante entender que temperamento é diferente de caráter. O temperamento é algo inato, que você recebe. Ambos são partes da personalidade da gente. Mas o temperamento você recebe, é uma disposição genética. E o caráter é um conjunto de crenças, de comportamentos, de valores que podem ir mudando à medida que você vai vivendo, aprendendo, tendo contato com a palavra de Deus, por exemplo, que precisa nos desacomodar, né? O autoconhecimento que vem de Deus precisa nos tirar da zona de conforto. Então, as 4 definições do temperamento, eles são definidos por 4 elementos. O sanguíneo pelo ar, o melancólico pela terra, o fleumático pela água e o colérico pelo fogo. Porque o sanguíneo, que é definido pelo ar, hoje eu só vou introduzir, né? São aquelas pessoas que têm como o ar que vai se expandindo, meio sem organização, onde você está, o ar vai indo, né?
São aquelas pessoas que têm facilidade de comunicação, aquelas pessoas extrovertidas, aquelas pessoas que pensam muito, que são empáticas, elas conseguem perceber o que o outro quer ouvir, falar, mas ela tem fragilidade na organização, começa várias coisas e não termina, pensa demais. A maioria das pessoas que têm pensamento acelerado e ansiedade são sanguíneas, né? No dia que eu for amanhã, aliás, quinta-feira, amanhã o padre não vem, né? Eu vou falar um pouquinho do sanguíneo e vou aprofundar um pouco nisso. Então ele é simbolizado pelo ar. O melancólico é simbolizado pela terra, que é aquele mais profundo, que absorve as coisas. Por exemplo, você dá uma facada na terra, a terra vai marcar, vai ficar a marca da faca ali a hora que você tira. Dá uma facada no ar, né? O sanguíneo, o ar não vai absorver a facada, porque o sanguíneo ele é muito dado às sensações, mas aquela sensação não fica dentro dele com tanta profundidade como no melancólico. Então o melancólico ele absorve as coisas, ele tende a ruminar mais, né? É um temperamento fantástico, existiram santos melancólicos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, mas a pessoa precisa trabalhar, porque senão ela vai internalizando as coisas negativamente, ruminando negativamente as coisas, tendendo à desesperança, né? A internalizar, ele internaliza as emoções com muita profundidade. Então o símbolo dele é a terra. Temos o temperamento colérico, que o símbolo dele é o fogo, que são aquelas pessoas que geralmente são mais bravas, mais realizadoras, menos pacientes com as pessoas lentas. O fogo, onde ele chega, ele vai consumindo tudo, né? Então elas têm necessidade de marcar o território ali, sabe? De dizer, estou aqui. Elas têm dificuldade de reconhecer o próprio erro, de abrir mão das próprias ideias, né? São pessoas rápidas no que fazem, né? E tem o quarto temperamento, que é o temperamento fleumático, que é simbolizado pela água, né? A água, por exemplo, se eu coloco a água aqui nesse copo, ela tem forma de copo. Se eu coloco numa jarra, tem forma de jarra. Se eu coloco em qualquer outro recipiente, ele assume a forma. O fleumático é aquele que se acomoda com facilidade, né? Que tem menos reação, né? O fogo ele consome, a água para, a não ser se ela esteja num terreno que faça ela ser corrente, né? Uma montanha descendo ou outra predisposição ali geográfica, né? Mas geralmente a água ela se acomoda. Se você mexe a água, ela até se movimenta, mas depois ela volta para a forma original. Então os fleumáticos, eu vou falar um pouquinho de maneira mais aprofundada sobre o fleumático, eles são pessoas mais reflexivas, aquela pessoa que não tem muita iniciativa, aquela pessoa que gosta da zona de conforto, que é evasiva, que foge de conflitos, são perfis de temperamentos. E o padre Royo Marim vai ensinando que geralmente a gente tem que apesar de contestações, mas se chegou a essa conclusão de novo, né? Esse padre é professor lá em Salamanca e tem muitas competências, né? E trabalha com um corpo docente fantástico, ele sabe o que ele está falando, uma das referências hoje no mundo também nessa questão, na questão de teologia, que geralmente a gente tem um temperamento que predispõe, que é mais forte, e um segundo ali que está meio misturado junto, né? Então, o fleumático, ele tem essa tendência a ser mais sossegado, ele é evasivo, ele foge de conflito, que nem a água. A água não bate na montanha e fura a montanha, ela contorna, né? Ela evita, o fleumático geralmente ele evita o conflito, ele é mais evasivo, ele quer ficar sossegado, ele quer ficar tranquilo, ele tem uma necessidade de ter as coisas sempre muito com antecedência, programadas. E olha, é importante a gente ter noção que cada pessoa experimenta o mundo a partir do seu temperamento. O colérico, ele experimenta o mundo como um fogo, tudo para ele é rápido, ele vê logo, já percebe onde está o defeito, já concede, já vai para outra coisa. O fleumático, ele vai analisar com calma, ele não é tão excitado pelas emoções, pelas sensações como o sanguíneo e o colérico, então ele fica ali imparcial, né? Geralmente, pessoas fleumáticas são escolhidas para cargos diplomáticos, né? Porque ela pode ver duas pessoas se estapeando, ela está ali, tranquila. Vem a dificuldade, ela não se deixa bater, porque ela não se envolve emocionalmente. É a água, você mexe, depois volta ao lugar, para o mesmo lugar que ela estava. Então é importante entender que cada um experimenta o mundo do seu jeito, com o seu temperamento. E se os pais soubessem disso na hora de educar o filho, se o pai tem um filho sanguíneo, ele vai perceber que aquele filho é mais desorganizado, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas ele ia entender o temperamento do filho e tirar do filho o que o filho é capaz de oferecer, de entregar. Se o professor tivesse essa capacitação, o padre na direção espiritual, eu não posso atender em direção espiritual um colérico da mesma forma que eu atendo um fleumático, né? Porque as motivações têm que ser outras.
O colérico você precisa segurar, o fleumático você precisa empurrar, né? Você, talvez, que é mãe, que é pai, veja isso dentro de casa. Cada um tem um temperamento, cada um, você tem que ter uma pedagogia. E a gente precisa desse autoconhecimento iluminado pela fé, para perceber a que disposição negativa o nosso temperamento nos inclina, qual é o nosso defeito dominante e como combater isso. Por exemplo, dizia o padre Roio Marinho que o defeito dominante do fleumático é a preguiça. Mas mais do que uma preguiça, é a assídia, né? Que é aquela acomodação, aquele comodismo interior. A pessoa está sempre na dela, ela não se envolve. E ele dizia que a salvação para o fleumático será justamente se desacomodar, porque o amor exige movimento, a santidade exige movimento, o crescimento, o progresso exige movimento, o seguimento de Jesus exige movimento. Então ele vai ter que sempre combater essa inclinação, que não é algo ruim, né? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele era fleumático. O fleumático ele demora para se envolver com uma causa. Mas quando o intelecto, a consciência dele é iluminada pela verdade e ele se envolve, nossa, ele vai até o fim. Quando você vê os escritos de Santo Tomás de Aquino, ele escreve uma questão, ele desconstrói com argumentos contrários, ele reconstrói, ele triconstrói. Você lê o negócio e fala, meu Deus, como é que a pessoa pode ser capaz de analisar com uma tanta profundidade? Por quê? Porque ele é um fleumático. Sabendo disso, você vai ter que entender o que a pessoa é capaz de oferecer. Por exemplo, uma vez eu atendi, engraçado isso, a Paula vai achar engraçado, tenho certeza. Eu atendi lá em São Paulo uma mulher extremamente colérica, que era casada com um rapaz extremamente fleumático. Então a mulher, ela chegava, ela planejava, ela realizava, e o rapaz sempre na dele, sossegado, ele gostava das coisinhas dele, sabe? Geralmente o fleumático, ele funciona muito bem, por exemplo, na pesquisa científica, que é um esforço contínuo, que você tem que recolher os dados e trabalhar naquilo. Ele não é muito de criar as coisas, né? E eles se degladiaram tanto, se machucaram tanto, porque o jeito dele a ofendia, e o jeito dela o ofendia, e eles não entenderam que eles eram diferentes. Ela queria que ele agisse como ela, para ela se sentir bem, e ele queria que ela agisse como ele, para ele se sentir bem. Então ele se sentia violentado, porque o fleumático, ele se sente violentado quando você o tira repentinamente do santuário interior. Ele gosta de ficar com ele mesmo, ele gosta de ficar assistindo série, ele até chega a ser egoísta, por isso que o defeito dele é a assídia, essa preguiça da alma, esse comodismo, né? Porque ele está sempre no cantinho dele, ele quer ficar ali, né? E o colérico já quer empurrar o outro, né? A força sair. Então o que acontece? Eu fui ensinando ela, falei, filha, não espere do seu marido o que ele não pode te dar. Não espere que a montanha se lance totalmente no mar. A montanha pode até jogar umas pedrinhas na água, né? Mas não é da natureza dela se lançar totalmente no mar. É claro que a gente não pode usar nosso temperamento como uma muleta para ficar acomodado, eu sou assim, os outros que me aturem. Não. Aqui que eu estou falando, é preciso elevar pela oração, pela mortificação, dizendo não a si mesmo, né? Saindo da zona de conforto, pela prática da virtude, né? De se desacomodar. Mas eu fui ensinando, eu falei, filha, não espere que o teu marido lembre de data, ele não vai lembrar pelo temperamento, não espere que ele tenha iniciativa de te chamar para sair, de mudar as coisas dentro de casa. Isso vai machucar você e ele. Envolvam-o na dinâmica da casa, numa coisa continuada, no que ele precisa fazer ali. Fala, olha, todo dia você vai fazer isso, toda terça você vai fazer isso, toda quinta você vai fazer aquilo. Avise com antecedência que isso ele pode entregar. E eu fui dizendo para ele também, filho, entenda a sua esposa, entenda o que a agride, né? Para você trabalhar isso dentro de você. Claro, você não vai se tornar uma outra pessoa, né? Mas você precisa trabalhar o que dentro de você está destruindo a comunhão no seu lar, né? Porque era extremamente ofensivo a letargia dele para a esposa, era ofensivo. E o jeito dela de resolver, de brigar, tudo assim, era muito difícil para ele, né? Então, por isso que o casamento, eu acho fantástico, uma vocação linda, porque se você viver o sacramento do matrimônio como tem que ser vivido, é céu direto. Por quê? Porque é uma renúncia de si, é uma renúncia do próprio egoísmo, é uma renúncia àquilo que o padre dizia semana passada, que é uma das ações do inimigo em nós, a egolatria, né? Porque você tem que sair de si, você tem que entender que o marido é diferente, que o filho é diferente, que o aluno é diferente e que cada um, repito, enxerga o mundo a partir do seu temperamento,
a partir do seu jeito de ser. A gente precisa entender o que a pessoa é capaz de dar, o que a pessoa é capaz de oferecer. Isso é amor, sabe? Não é comodismo, não é assim, padre, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, vou ficar assim, não. O temperamento não te define, mas é uma predisposição inata, é uma predisposição. E a gente observa isso com facilidade. Eu me recordo das minhas duas sobrinhas. A primeira eu tive a oportunidade de conviver mais, até ajudar a criá-la, porque ela é mais velha. Quando eu vim para Canção Nova, acho que ela tinha 9 anos. A outra nem tanto, nasceu o ano que o padre veio para a comunidade, né? Mas, gente, eu vi ali, claro que a gente chega de férias, eu fico um tempo, um mês em casa, no ano, não vou chegar aplicando todo o conhecimento de uma vez, né? Você vai observando para também não ser aquela coisa, o tio que vem já quer mudar tudo. Mas eu observava, Paula e meninas, Inácio, a diferença. Porque a minha sobrinha mais velha, ela é fleumática, ela puxou do pai dela, né? Com um pouco de melancólica ali, né? E a mais nova é justamente sanguínea, para fora, desorganizada, com um pouco de colérica. Porque são pais diferentes, né? Minha irmã teve um primeiro casamento, depois ela conseguiu a nulidade matrimonial, enfim, casou de novo. Viu que o primeiro sacramento não tinha acontecido. Mas, gente, eu via nas férias e eu ria, né? Com respeito, mas eu ria. Porque para a mais velha, ela tinha que estar no quarto dela, no cantinho, com a organização dela, as camisas brancas aqui, as pretas aqui. E para a mais novinha, o importante não era a organização, era ela estar com o outro, ela fazer o outro se sentir gente. Então, quando eles mudaram para Curitiba, um tempo eu sou do Paraná, minha família, ficaram em Curitiba um tempo, depois moraram fora do Brasil, enfim, eu via que as duas tiveram que dividir o quarto e a primeira, a mais velha, organizava as coisas dela impecavelmente. Aí a mais novinha falava, coisa de irmã, né? Irmã, você pode me emprestar aquela blusa que hoje está frio, eu acho tão bonita aquela tua blusa, fazia um draminha de caçula. Aí a mais velha emprestava. Só que daí a mais nova chegava da escola, pegava a blusa e jogava e ficava ali do lado da mais velha, entendeu? Porque o jeito dela amar a mais velha é ela estar junto, porque o sanguíneo é muito dado ao relacionamento, né? Então ela falava, não, eu vou ficar aqui dando atenção para minha irmã, conversando, ajudando a minha irmã. Então, na cabecinha da mais nova, ela estava amando a mais velha. Só que a mais velha se sentia ofendida, porque para a mais velha o importante não era ela estar ali dando atenção, era pegar a blusa, guardar lá no cantinho e deixar a mais velha quieta um pouco. Porque a mais velha era fleumática, ela tinha o tempo dela, ela tinha o compasso, acabava o almoço, ela saía, sem falar nada, saía, dormia. Ela precisava do santuário interior dela para ela se equilibrar. E tudo que vinha de fora e invadia esse santuário interior com muita veemência, era tido como ofensivo. E despertava nela assim um ranço. Então, nossa, a mais velha brigava com a mais nova. Onde já se viu? Mas a mais nova não entendia, não entrava na cabeça dela. Porque, como ela era sanguínea, o importante para ela era a conexão. Era o relacionamento, era o estar junto, né? Não tanta organização, a organização depois a gente arruma, eu estou aqui com você, né? Só que ela, novinha, não sabia dar nome a isso que ela estava sentindo, né? E a mais velha ficava brava. Nossa! Aí, às vezes, a mais nova esperava que a mais velha fosse lá, sentasse, conversava, contava o dia. Aí a mais velha ia lá e fazia uma comida e deixava para ela. Eram linguagens do amor diferente, né? E elas se degladiaram, mas é natural. E eu também não deixava acontecer, porque faz parte do processo do crescimento, né? Mas pouco a pouco eu fui dizendo, né? Filha, falar para a mais nova, né? Você percebeu que a sua irmã mais velha é diferente de você? Isso está agredindo ela. Não, tio, mas isso... Não, eu não estou corrigindo nem brigando com você, eu estou te fazendo pensar. Né? Pensa com o tio. Isso. O que você acha que está gerando nela? Por essa reação. Ah, tio, ela está brava, né? Mas porque ela é chata. Não porque ela é chata, é porque ela experimenta o mundo. Vai fazer uma menina de 15 anos entender isso. Mas o tio é perseverante, pouco a pouco foi entendendo, né? É que ela experimenta um mundo diferente de você. Ela vai se sentir feliz se antes de você ir lá ficar do lado dela, dar um abraço, que ela não gostava muito de abraço, a mais velha, né? Vai lá, coloca a roupa dela no lugar, arruma o quarto, que o quarto é de vocês estão dividindo agora, porque vocês vão embora, né? Vocês vão morar fora do país, nesse tempo. Então, tá vendo? Você tem que melhorar. Aí a mais velha se sentia ofendida. Não, porque a outra faz isso. Eu falava, filha, é diferente. E a mais nova é hiper inteligente. De 15 anos, aprende língua, já fala línguas, muito inteligente, mas organização. Começava uns 5, 6 livros ao mesmo tempo
e aprendia, não sei como, porque é diferente, né? A cognição é outra. Então isso é muito interessante. Então a gente tem que conhecer, não só para conhecer e parar no autoconhecimento, conhecer em Deus para trabalhar os defeitos. Eu vou falar do sanguíneo quinta-feira. Quarta o padre não vai vir, o padre volta quinta e sexta para continuar esse assunto. Então volte amanhã, claro, acompanhe, mas na quinta e sexta você fica atento aí. O padre vai falar sobre o temperamento sanguíneo, colérico e o melancólico com mais profundidade, dividido nesses 2 dias, quinta e sexta. Mas por que, filho e filha, a gente tem que saber? Para entender que homem algum, ser humano algum é uma ilha, a gente não está isolado, a gente precisa amar, a gente precisa viver bem, a gente precisa crescer na imunidade emocional, mas para isso a gente precisa conhecer o nosso temperamento e trabalhar a debilidade. Sabe, perder essa ilusão de potência que nós somos perfeitos, que todo mundo tem que se adequar a nós, não. Santidade exige movimento, imunidade emocional, amor, felicidade exige progresso, sair da zona de conforto. Então eu descubro meu temperamento, percebo ali o defeito dominante para qual ele me inclina e trabalho a partir da oração, rezando: Senhor, faz eu sair, se você é fleumático, me tira dessa zona de conforto, Senhor, me dá energia. O fleumático tem pouca energia, ele não é combativo como o sanguíneo e o colérico, né? Vai rezar esse seu temperamento: Senhor, me dá mais energia para eu sair de mim. Vai também praticar a modificação. Eu queria ficar aqui assistindo 6 episódios da série seguidos, mas eu vou fazer essa modificação de dizer não a mim mesmo e para ir lá ajudar a minha mãe, para ir lá estar junto visitar o meu avô que está doente, visitar a minha avó, e também a prática da virtude, ou seja, a operatividade, a diligência para vencer, né? Esse assídio, esse comodismo da alma. Eu vou sair, eu sou fleumático, eu quero ficar aqui na frente da televisão, minha esposa brava gritando lá na cozinha, que fique sozinho. Mas eu vou desligar por 1 hora esse programa e vou lá ficar do lado dela, lavando a louça, eu vou ajudar. Gente, quem vence é quem ama, não é quem briga. Quando você briga, sua casa se torna um inferno. A gente precisa aprender a combater o ódio, o desencontro com amor, com palavras doces, com ternura, sendo caridoso. Lembra que eu falei semana passada? Que a caridade é o caráter de Deus. Quando a gente é caridoso, a gente incorpora o caráter de Deus, né? Então, às vezes, na casa está um incêndio, ao invés de jogar água, que é o contrário do fogo, você vai jogar gasolina. O que vai virar isso aí, meu irmão? A esposa está brava, o irmão está bravo, o funcionário está irritado, o patrão está bravo. Em vez de você jogar água, chega lá quieto, em silêncio. Tenha paciência, ame, sai da sua zona de conforto. Você vai me jogar gasolina, já briga também. O que vai virar? Vai pegar fogo tudo, né? Então é preciso ter sabedoria, através da oração, mortificação, dizendo não a si mesmo, prática da virtude, da paciência, da caridade, aquilo que eu falei que Santo Tomás nos ensina ontem, eu trouxe, né? A mortificação dos sentidos, dos desejos. A gente vai se elevando para ficar mais parecido com Jesus, para termos mais imunidade emocional, amarmos mais, sermos mais felizes nos nossos relacionamentos e marcarmos menos negativamente as pessoas. Lembra que o padre falou? As pessoas não vão lembrar do que você falou, elas vão se lembrar de como você as fez se sentirem naquela situação. O sentimento fica, não é? Enfim, é um pouco disso, a introdução. Talvez você até tenha ouvido já falar desse temperamento, dessa teoria. Eu estou falando sobre isso no programa Para Ser Feliz. Se você não ouviu, está aqui, você retoma depois esse conteúdo, reza com isso, pede para Deus te iluminar, né? Para você se conhecer e transformar o que precisa ser transformado. O que está bom, vamos potencializar e tornar ainda melhor. O que está ruim no nosso jeito de ser, vamos trabalhar e elevar pela virtude, pela mortificação, pela oração, pelo contato diário com Deus, estando mergulhados em Deus, né? Olha, a gente amadurece quando a gente para de querer mudar todo mundo e começa a mudar a gente mesmo, né? Isso é sinônimo de maturidade. Você não pode entrar em ninguém e mudar a força, né? Mas você pode mudar você mesmo. E mudando a você mesmo, você muda o ambiente da família, você muda o mundo, você se torna mais sábio, mais maduro, mais feliz e tem mais uma imunidade emocional.